pode invalidar. Que o que ele tem para fazer, ou o que ele vai fazer, ninguém vai embargar. Então nesta noite eu vim trazer uma palavra para nós outros. Aquilo que Deus já preparou para colocar nas tuas mãos, ninguém vai invalidar e ninguém vai tirar. Aquilo que Deus preparou para colocar diante da tua frente, como vencedor e vencedora, ninguém vai embarcar e ninguém vai tirar. Esse capítulo que nós encontramos aqui, fala-se da queda de Lucifer, fala-se da queda de Luzbel, fala-se da queda de Satanás, porque entrou dentro dele o orgulho, entrou dentro dele a presunção, entrou dentro dele a soberba, entrou dentro dele a vaidade de querer ser grande. Aqui encontramos no capítulo 14 do livro de Isaías, o diabo querendo ser igual a Deus, e o diabo querendo ser melhor do que as estrelas de Deus. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Foi dito aqui no livro de Isaías 43, versículo 13, que ainda antes que houvesse dia ele é, e ninguém pode escapar da mão dele. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Aleluia. Olha o que encontramos aqui. Faço uma pergunta para vocês outros e me respondam se souberem. Aonde o diabo morava antes de pecar contra Deus? Aonde ele morava? Eu vou fazer essa mesma pergunta novamente. Aonde ele morava? No céu. Está na Bíblia que ele morava no céu, sim ou não? Não. O diabo nunca morou no céu. Aprendemos errado quando achamos que ele morava. Está na Bíblia que ele nunca morou. Está na Bíblia. No versículo 14 do capítulo 14 do livro de Isaías, o diabo diz: eu subirei ao céu, estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo e mais alto do que as estrelas de Deus. Mas pastor, eu aprendi que ele caiu de lá. Não é porque ele caiu de lá que ele morava lá. É a mesma coisa. Eu estou aqui num prédio de primeiro andar, sim ou não? Eu moro aqui? Moro. Mas eu tenho acesso de entrar, sim ou não? Porque o dono da casa me deu essa liberdade, sim ou não? Mas lá no céu, Deus não dá liberdade e iniquidade entrar. Lá no céu, Deus não dá liberdade e pecado entrar. E quando agora o diabo colocou no seu coração o desejo de querer ser igual a Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém. Pastor, mas aonde ele morava, se eu sempre aprendi que ele caiu do céu? Está escrito na tua Bíblia e na minha Bíblia onde ele morava. Capítulo 28 do livro de Ezequiel, do versículo 11 a seguir, está dizendo que ele era querubim ungido, que ele debilitava as nações, que estava sobre ele pedras afogueadas, que ele morava num jardim do Éden mineral chamado Monte Santo de Deus. Está escrito no livro de Ezequiel que entrou nele a iniquidade, entrou nele o desejo de querer ser grande. Mas por quê? Porque ele regia o grande coral dos anjos. E Deus não deixa ninguém de graça. Tudo que nós fazemos para Deus, Deus nos abençoa. E ele, por ser adorador de Deus, ungido de Deus, Deus dava a ele todo tipo de pedra preciosa. É tanto que a Bíblia diz que estava sobre ele todo tipo de preciosidade. E quando Deus descia para receber a adoração, o resplendor da glória de Deus batia onde? O resplendor da glória de Deus batia onde? Se não fosse nas pedras afogueadas. E quando batia, ele olhava para ele, brilhando, clareando da glória de Deus. E ele olhava para os outros anjos que não eram igual a ele. Então ele se achava que era igual a Deus. Quantos estão assim na igreja? Quantos estão assim na empresa? Quantos estão assim na faculdade, querendo ser melhor do que o outro, querendo pregar melhor do que o outro, querendo cantar melhor do que o outro? Mas na casa de Deus, o grande é o Todo-Poderoso, aquele que
nossas Aleluia. vidas. Olha onde a Bíblia fala que ele morava. Num jardim mineral. Monte Santo de Deus. Estava sobre ele o quê? Toda preciosidade. Mas entrou nele, achou-se nele iniquidade. Quando agora ele consegue ludibriar a terça parte de anjos. Para fazer o quê? Uma rebelião. Para ir até onde? Para fazer uma rebelião, para ir até onde? Quando alguém faz uma greve, que se trabalha numa empresa, reúne aqueles colegas de greve e para na porta do quê? Na porta do patrão. Então aqueles anjos, ludibriados por Lucifer, fez uma rebelião junto para subirem aonde? Aleluia. Só que Deus não dá a glória dele para outro. Quando ele agora tenta subir, Deus está lá no topo da porta, não deixa iniquidade entrar, expulsa ele ao mais baixo do ar, junto com ele a terça parte de anjos. E sabe quem estava do lado de Deus, meu querido? Jesus. Jesus estava na hora do lado de Deus quando o diabo caiu, porque está escrito no livro do Evangelho, Jesus dizendo: eu vi passar do diabo cair como um raio. Olha o que entendemos aqui, a mensagem de Deus. O diabo cair como um... Aí a ciência diz que houve uma explosão chamada Big Bang, não existe? A ciência não aplica isso? Houve essa explosão, sim ou não? Houve. Foi a queda de Lucifer. Foi a queda de Satanás. E essa queda tem um parâmetro no versículo 1 e versículo 2 do livro da Gênesis. Quando o diabo caiu, não caiu, ele só caiu a terça. Aí nós encontramos a história dizendo que ficou 40 dias e 40 noites, caiu demônios ao mais baixo do abismo. 40 dias e 40. Aí nós vamos para o Evangelho de Mateus. Jesus sendo levado por quem para o deserto? Jesus sendo levado por quem para o deserto? Pelo Espírito. Diga para o teu irmão, tem momento que Deus vai te levar para o deserto. Não se preocupe que Ele governa a tua vida. Aleluia. Não se preocupa que Ele guarda a tua vida. Não se preocupa que Ele te protege. Aleluia, Deus. O Espírito Santo leva agora Jesus para o deserto. Jesus está como um homem ou como Deus? Como? Mas Ele jejuou 40 dias e 40 como homem. E ele agora, como um homem, jejuou 40 dias e 40 noites. Para quê, pregador? Para ter autoridade como um homem sobre todos os demônios que caiu 40 dias e 40 noites na terra. Então eu trago a nova para você. Satanás, capeta e inferno não tem autoridade que você tem, porque você serve ao mesmo Deus, que Deus é Deus. Levanta tua mão da glória, porque... Aleluia! Está entendendo para onde vai a Bíblia? Nós temos medo de Satanás, nós temos medo da prova, nós temos medo da luta. Não é para ter medo, uma vez que o Senhor delegou para você autoridade de vencedor. Quem é mais do que vencedor aí? Aleluia! Alá, mandava sete, comandava sete, cai. Olha o que encontramos aqui. O diabo caindo 40 dias e 40. Jesus como homem jejuando 40 dias e 40. Aí ele disse lá na frente para os discípulos o quê? Estas caças de demônios não só saem com jejum e ó. Mas o melhor é que ele disse no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo poder nos céus e na... Aí ele disse lá na frente: esse poder eu não dou para macumbeiro. Esse poder eu não dou para feiticeiro. Esse poder eu não dou para cartomante. Esse poder eu não dou para presidente. Esse poder eu não dou para governador. Esse poder eu não dou para prefeito. Esse poder eu só dou para um povo. Esse poder eu só dou para a minha igreja. A minha igreja tem esse poder. Se você pode crer, da glória. Aleluia! Mais uma vez voltando e dizer para você que Satanás não pode te vencer, uma vez se você tem o poder que Deus delegou a você. Jesus diz que é dado todo o poder a Ele nos céus e na... Se é dado todo o poder para Jesus, qual foi
testificou. E porque eu e você, a igreja,